Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo de unboxing. Dessa vez eu tenho alguns pacotes, né? E não vamos enrolar não, vamos já abrir. Esse aqui aconteceu um acidente acidental. Eu achei que era um outro pacote. Aí eu abri, e aí quando eu olhei eu fiz o pé, um livro, eu não acredito. Então eu vou começar por ele, já que ele tá meio aberto, eu já sei qual é o livro que é, mas eu não terminei de abrir, ó. Pra abrir somente com vocês aqui. Então, não me critiquem, tá? Foi apenas um acidente acidental. Já vou abrir aqui. Tcharam! Este aqui é o Em Liberdade, do Silviano Santiago. Tá certo, Silviano Santiago. Ele foi um livro recomendado pelo meu professor de literatura brasileira contemporânea. Basicamente, o que eu sei da história é que ela tem a ver com narrativas ficcionais que tem relação com a história, né? Então, basicamente, a história, eu digo história, coisas históricas, é nesse sentido. Então, ela tem a ver com... é um romance, né? Uma ficção e tal. E ela se relaciona com isso porque era o assunto que estávamos estudando. Só que acabou que ele não precisou mais do livro, eu fiz, não acredito. Comprei para nada. Mas nunca é para nada, pois é sempre conhecimento, é sempre bom ler. Então, né? O que diz aqui é que, em janeiro de 1937, Graciliano Ramos é libertado da prisão, onde passara os últimos 10 meses e 10 dias, sem saber o motivo. Ao sair, o escritor, transformado nesse romance em personagem, então sabemos aqui que é de Graciliano Ramos, né? Começa a escrever um diário que retrata cerca de 2 meses de sua vida fora das grades. Então, vou deixar aqui o microfone porque eu não sei se estava pegando. Espero que esteja dando para ouvir. Então, basicamente, por isso que tem a ver com a história, né? Eu não sabia porque ele não chegou a falar sobre o livro em sala, ele só pediu para que a gente adquirisse, né? Seja comprando o PDF, ou enfim, a forma que conseguisse. E eu gosto de ter os livros físicos porque eu acho melhor de ler, né? Enfim, aí agora estou sabendo que é de Graciliano Ramos, então parece muito interessante a história. Eu vou ler mesmo que não tenha mais necessidade no quesito provas e etc. Então vou deixar aqui em cima. O segundo é esse pacotinho aqui. Ele já chegou faz um tempinho, tava esperando chegar os outros pra poder gravar. Deixa eu ver aqui. Este aqui, todo mundo me falou que era muito bom. Sodomita, do Alexandre Vidal Porto. A capa. Eu nem mostrei o resto, né? Calma, vamos lá. Perdão. A capa, lombada e a contracapa. Agora sim, vamos lá. Capa, lombada, contracapa. Esses livros aqui, eles não são muito baratinhos não, tá? Tipo, aquele primeiro, Em Liberdade, se não me engano, foi R$50. Então, bem salgadinho. E esse aqui, Sodomita, eu sinceramente não me lembro, mas estava entre as faixas de 30 e pouco a 50, porque eu lembro que a maior parte dos que eu comprei, que era pra faculdade, era nesse preço, que eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Mas enfim, dizem que esse livro também é muito engraçado. Ele também tem essa pegada que tem a ver com história, porque também foi o mesmo professor que passou. E me disseram que é muito engraçado. Disseram assim, na verdade, o que disseram, ele não é uma comédia, certo? Só que disseram que ele tem muitas partes engraçadas e que não esperavam por ser, né, uma disciplina mais, assim, tava voltando mais pelo lado histórico e tudo mais, então você espera que seja uma coisa mais, por exemplo, o colonialismo aqui no Brasil, ou a invasão dos portugueses, a invasão dos portugueses, né? Eu ia dizer que não era invasão, porque não tinha Brasil como nação, né? Só que é uma invasão de território. Não é uma invasão de Brasil, porque não existia Brasil, mas é a invasão de território. Então, pronto. A invasão dos portugueses no território. Também tem, por exemplo, esses temas assim, tipo, sei lá, Segunda Guerra. Então, assim, a gente não espera que seja engraçado, né? Só que falaram que esse daqui tem partes engraçadas e que a linguagem dele é muito boa, diferente do que eu tava imaginando. Eu imaginava que ia ser um livro muito árduo, vamos dizer assim. Mas, então, diz, a homossexualidade, perseguida sobre o Código de Sodomia, figurava entre os crimes mais hediondos em Portugal no século XVII. Uma das penas para tal delito era o banimento para as selvagens terras do Brasil, ao lado de ladrões e da gente de pior qualidade. Partindo de fatos históricos e personagens reais, Alexandre Vidal Porto narra a saga de Luís Delgado. Então,
também, novamente, voltando para essa questão histórica, né? E é por isso que eu não achava que ele seria engraçado. Mas calma, como eu disse, reforçando aqui, né? Pra vocês não saírem errados desse vídeo. Eu não tô dizendo que o livro é uma comédia, eu tô dizendo que me disseram que tem partes engraçadas e que não era esperado que tivesse, então o livro é divertido. Ok? O Liberdade eu não ouvi falar nada sobre, então por isso que eu tô enfatizando esse daqui. Certo, vamos para o próximo. Pronto, foi. Ah, nós temos 3 livros nesse aqui. Vamos para o primeiro. Ai, eu amo livros capa dura. Ai, tudo para mim. Vocês também têm dessas, porque eu amo muito. Tipo assim, se eu pudesse, eu só tinha livros em capa dura, porque além de ser lindo, eu acho mais durável também. E, ai, sei lá, pra mim, não. Ai, não dá, perdão, mas ele ganha muito. E esse daqui foi 30. Eu comprei ele de R$30, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Ele é um livro pequenininho, um pouquinho menor do que eu esperava, que é a capa lombada, é a contracapa. Esse daqui foi pedido também por um professor, também de literatura brasileira, mas não foi de literatura brasileira contemporânea, porque, né, isso aqui é de alguns séculos atrás. Mas, enfim, esse livro eu não ia comprar, porque, na verdade, o professor disponibilizou o PDF, só que eu gostei muito. Eu tava lendo e eu fiz assim, ah, não, eu preciso continuar isso num livro. Porque eu não gosto de ler em PDF, vou ser bem sincera. Eu leio em PDF quando eu não tenho outra opção, então eu só tenho PDF. Ou quando é um livro que eu quero saber se vale a pena, e daí eu leio o PDF pra comprar o livro. Então eu começo a ler, eu digo, ok, vale a pena. Se eu comprar e me decepcionar depois, tudo bem, mas tipo, até então vale a pena, aí eu compro também. Ou se for um livro que não consigo encontrar, no sentido de que ou ele tá muito caro, ou eu não encontro ele em lugar nenhum, e aí eu tenho o PDF por acaso, aí eu leio, enfim, tipo, são alternativas, mas não é o que eu prefiro. Então eu gosto de ter os livros físicos, até porque fica mais fácil pra mim dizer, ah, eu preciso fazer uma pesquisa, então eu vou procurar os PDF. Não, eu vou na estante, pego o livro e leio, sabe? Acho muito mais fácil. Então eu prefiro comprar. E como eu gostei muito da primeira leitura, porque eu não cheguei a ler tudo, né? Mas a primeira leitura que eu fiz, então disse, vou comprar. E tava numa promoção boa e tudo mais. E aí eu comprei. Próximo. Temos A Cabeça de Santo, capa lombada, contracapa, que é da Socorro Rancioli. Esse daqui eu comprei por 2 motivos. Primeiro, todo mundo diz que esse livro é bom. Eu não encontro uma pessoa falando que esse livro aqui é ruim. Nunca conheci. Sempre professores recomendando, colegas recomendando, pessoas que são do meio, né? Tipo, que não fazem curso voltado pra isso, mas que gostam de ler, que falam que é muito bom também. Só vi resenhas positivas. Então, assim, comprei por isso. E o segundo motivo é porque a Socorro Rancioli vai estar na minha cidade e ela vai autografar, até então, porque pode ser que não dê certo, mas até então, ela vai autografar os livros das pessoas que queiram levar para ela autografar, e obviamente eu quero esse autógrafo, então eu também comprei por isso, porque novamente eu poderia procurar o PDF, ver se o livro era bom e então comprar, mas nesse caso, como tem um autógrafo, eu prefiro ter o livro físico, né? Então esse é um motivo. E eu acho que assim, pra mim pelo menos, porque eu adoro colecionar coisas, certo? E livros, de certa forma, também são colecionáveis. Então, apesar de que sim, eu leio às vezes para me distrair, eu leio para conhecimento, eu leio por milhões de motivos, para conhecer realidades novas, para conhecer novos autores, tem muitos motivos. Mas ter os livros físicos, além de pra mim ser mais fácil a questão da leitura, tipo, melhor do que um PDF, também é uma questão de acessibilidade, mas também é uma questão de coleção. Eu gosto de ter eles na estante, eu gosto da parte estética também. Então, ter livros autografados para mim é uma coisa muito legal. E no momento, se eu conseguir o autógrafo da Socorro, então eu vou ter 4 livros autografados e eu acho isso, assim, um deleite, né? E aí eu inclusive quero fazer aqui pro canal, porque eu não sei se é muito do interesse de vocês, porque eu tenho alguns livros que são de todos os tipos, né? Tipo, acadêmicos, ou que são mais de passatempo, vamos dizer assim.
Ou tipo, enfim, livros eu gosto de todos os tipos. Só que eu pensei em fazer resenhas. Eu já tinha feito, só que eu acho que eu só fiz uma. E eu não tinha organizado direito como seria fazer a resenha, então só fui falando minhas opiniões. Eu acho que seria mais interessante se eu estruturasse, fizesse uma resenha assim, bem legal mesmo do livro. Ou, no caso de livros acadêmicos, fizesse tipo uma explicação, enfim. Aí eu tava pensando em fazer, por exemplo, desse aqui também. E aí mostrar pra vocês os meus livros autografados e etc. Eu vou fazer uma série de resenhas. E também quando eu tiver um pouco mais de livros autografados, eu posso fazer um pequeno vídeo só mostrando e falando sobre os livros. E futuramente falar, quando eu tiver mais, né? Falar sobre meus outros livros autografados. Então é isso. É por esse motivo que comprei. E o último é Noite na Taverna. Esse livro aqui, eu, não vou mentir, evitei a vida inteira ler. Só que foi solicitado na universidade e eu vou ter que ler. Por que eu evitei ler? Porque sim, me disseram que era ruim. Uma pessoa disse, esse livro não é muito legal. E eu fiz, tá bom. E ao invés de eu ler o livro pra saber se ele realmente era bom ou ruim, né, na época, eu só acreditei. E aí, tipo, eu deixei. E aí esqueci do livro. Aí quando foi agora, o meu professor disse assim, gente, a gente vai ter que ler Noite na Taverna. Porque a gente vai começar a literatura ali do final do século XVIII para o século XIX. Então nós vamos ter que ler Senhora e Noite na Taverna. E eu disse, tá aí minha oportunidade de dizer se esse livro é bom ou não. Mas, ó, vocês podem ver que ele é um livro bem fininho. A capa, contra a capa, lombada e contra a capa. Ele é da Princípia, então é um dos livros mais baratinhos. Aliás, para quem não conhece a Princípia, ela é uma editora interessante para quem quer ler clássicos ou livros conhecidos em literatura brasileira e etc., ou mundial mesmo, mas não quer gastar muito dinheiro. Eles têm livros em capa dura, eles têm livros em capa comum, assim mesmo, porque essa aqui é capa comum, né? Só que os livros, logicamente, por serem mais baratos, eles também não vêm com qualidade Harry Potter Mina Lima, certo? Mas, tipo, eles são muito bons, eles não são livros ruins, e eles têm uma qualidade, assim, que compensa pelo valor. Por exemplo, esse aqui foi R$14. Normalmente os livros capa dura dele que eu vi, que eu acredito que tenha mais caro, mas os que eu vi é 30... E normalmente a gente não encontra livros de capa dura de R$30, entende? Então, assim, pra quem quer ter ou quem quer só conhecer aquela história mesmo, não tá muito interessado na parte do, é um colecionável, então vale super a pena, certo? Que não quer investir muito, enfim. Eu, por exemplo, comprei esse porque ele tava realmente mais barato, foi pela questão do preço, porque existia Noite na Taverna e outros, acho que era Noite na Taverna e outros contos, eu não tenho certeza, que é R$70. Só que eu não preciso dos e outros contos, eu queria só Noite na Taverna, então, entende? Às vezes as pessoas, elas não querem o mais caro, embora ele seja mais bonito e tudo mais. Então, também é uma opção. Eu tô dizendo isso porque talvez vocês não conheçam essa editora, mas ela é muito conhecida por causa dos preços mais baixos também. Então, é basicamente por isso. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver, a Companhia das Letras também, né, muito conhecida. A Martine Claret é uma das minhas favoritas, porque por causa da questão da capa dura. Eu gosto muito da qualidade da Martine Claret, certo? Eu tenho vários livros da Martine Claret, muitos mesmo. Eu tenho uma parte é porque eu tenho essa estante aqui, e eu tenho uma parte que é separadinho, que aí eu coloco só esses livros menorzinhos assim, da Martine Claret. Então eu tenho muitos. E eu tenho, acho que Madame Bovary, da Martine Claret, que eu amo. Eu amo essa edição de Madame Bovary, da Martine Claret. Ela é tudo. Ela é uma capa dura, só que ela também é almofadada. E ela tem fitilho. E a qualidade da página é muito boa, enfim. É maravilhosa, certo? Então, recomendo muito. E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Essa daqui é a Companhia das Letras também. E Companhia das Letras. Então, basicamente, essa compra foi Companhia das Letras, Princípia e Martine Claret. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que fofura. Meus livrinhos novos. Meus novos amores, novos amados. Meus queridíssimos. Espero que vocês tenham gostado do unboxing de hoje. É um unboxing... Foi um pouquinho mais livros, né? Foram 5. Normalmente eu tô fazendo com o quê? 2, 3, né? Que é tipo pra ter mais vídeos no canal. Porque se eu ficar esperando os livros chegarem, às vezes dá um mês e tal, e fica sem, enfim, conteúdo, né? E eu quero que tenha vários unboxings aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse e aguardem o próximo.
Espero que no próximo tenha. Eu tô querendo tanto algumas edições novas de Jogos Vorazes. Só que eu só tenho dinheiro pra comprar livros acadêmicos agora. Chorar. Não só de livros acadêmicos vive uma menina. Uma menina às vezes precisa também de livros de Jogos Vorazes. Mas tudo bem, tudo bem. A vida tem dessas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até o próximo unboxing ou próxima resenha. Tchau, tchau!